Buenos dias a todos, eu sou o Dr. Alter, pesquisador da Fundação SCP, e hoje vamos falar sobre um SCP-031, o Hotel da Coreia do Norte. Um trabalhador de construção civil coloca o último prego na parede da sala em que está trabalhando, se levanta e admira seu trabalho. Pensa que será um belo hotel, um verdadeiro triunfo não só para ele, mas para todo o país. Ele está orgulhoso por ter feito esse papel na construção. Começa a arrumar suas ferramentas e há muitos outros quartos em que ele precisa acabar, uma estrutura enorme que vai virar uma maravilha moderna. Quando ele termina de guardar suas ferramentas, ele percebe algo. Através da moldura, ainda se importa, ele vê alguma coisa passando pelo corredor. Normalmente ele não pensaria em nada, mas não era para ter nada nesse andar do hotel. Mas será que é algo? Parecia uma mulher. Não é possível. Ele pega sua carteira e relembra a foto desbotada do trabalhador de construção, que quando ele era mais um menino do que um homem de verdade, ao lado da foto da mulher mais bonita que ele já conheceu. Foi sua primeira amiga verdadeira, sua melhor amiga, e foi algo mais. Eles cresceram juntos, compartilharam tantas experiências, mas finalmente se separaram e perderam o contato. Ele nunca mais conseguiu encontrá-la, mas tudo que sobrou foi a foto em sua carteira. Poderia ser ela? Ele corre para o corredor e chama pela mulher. A mulher está carregando uma pilha alta de caixas que está bloqueando seu rosto. Então, quando ela coloca elas no chão, ele vê que realmente é ela. Eles correm em direção um ao outro, rindo como crianças, e se abraçam, em uma cena semelhante aos filmes antigos de correr e se abraçar na praia. Ele pensou que nunca mais teria visto ela, e diz que faz muito tempo e que não pode acreditar o quanto ela não mudou. Os anos quase não afetaram ela. Ela está tão adorável e bonita como na última vez que ele viu. Ele pergunta onde ela esteve, o que ela está fazendo, será que ela é casada agora? Ela diz que não, que depois que perderam o contato, ela tinha ficado esperando por ele, esperando pelo dia em que ele passaria aleatoriamente pela rua para eles se reconectarem. Ela só pensou que aconteceria isso em algum dia. O pedreiro também não acredita que agora eles finalmente se encontraram. Ambos começam a se perguntar sobre suas vidas e começam a rir, falando: vai você primeiro, me conta. Não, conta você. Nesse momento, ambos são interrompidos por um som de um apito. O trabalho está terminado para o dia. Esse é o sinal para fazer as malas e ir embora. O pedreiro diz para ela esperar lá e que ele vai pegar as coisas e os dois podem descer juntos. Mas quando ele se vira para sair, ela estende a mão e diz: espera. Ele se vira para ela. Tudo bem, diz a ela, eu já volto. Mas não parece que ela quer soltar a mão dele. Por favor, ainda não, ela diz. Eu só quero ficar mais um pouco com você. Ele olha para sua mão e vê que ela está segurando com muita força, está começando a doer. Ele fala, realmente, é só um segundo, eu já volto, não precisa se preocupar, mas mesmo assim ela não solta a mão. Ela diz, eu preciso de você, e se aproxima dele, pressionando o corpo contra o dele. Ela fecha os olhos e abre a boca, e ele sente que está fazendo o mesmo. Eu sempre precisei de você, ela diz. Eu preciso de você para sempre. O operário grita quando os minúsculos tentáculos emergem do corpo da mulher e mergulham em sua carne. Com dor imensa, ele abre os olhos para ver a garota com quem ele conheceu, se transformando agora em uma massa enorme de carne, com vários tentáculos se estendendo em direção a ele. Vários apêndices, semelhantes a tentáculos, restringem o seu corpo, enquanto um tentáculo envolve sua cabeça, sufoca seus gritos e tira a cabeça do seu corpo. A Coreia do Norte é um país envolto em mistério, um governo, cultura e uma vida cotidiana muito diferente e muito protegida da visão estrangeira. Mas há outro segredo dentro desse prédio que até a fundação tem dificuldade em reconhecer. Ele é conhecido como SCP-031, um organismo enorme estimado em mais de 7.500 quilos, que atualmente pode ser encontrado em um local muito surpreendente, o Hotel Hyunwang, localizado em Pyongyang, a capital da República Popular Democrática da Coreia do Norte, que não é tão democrática assim. A criatura gigante se espalhou pelo prédio e ocupa todos os 105 andares. Cada um dos seus muitos tentáculos termina em um crescimento semelhante a uma vagem. 2 metros de comprimento e é coberto por muitas estruturas que parecem ser carne humana. Sujeitos relataram que essa massa comporcida orgânica consegue se manifestar como um ser humano vivo. Esse ser humano normalmente é alguém do passado dessas pessoas com quem eles tiveram alguma relação emocional.
Ele tentará convencer as pessoas a ficarem juntas com ele por um período de tempo. Então ele se transforma de novo na massa de carne e penetra a pessoa com seus tentáculos, iniciando uma digestão do corpo da pessoa. Essa pessoa então é incorporada à massa do SCP-031. Infelizmente, para a vítima, esse processo horrível não é o final do seu sofrimento. Mesmo estando sendo digeridos, um apêndice semelhante ao flagelo vai emergir do corpo da criatura, vai esmagar a cabeça do sujeito. Mas não é só isso, eles entram dentro do crânio e entram no cérebro, mantendo o cérebro humano vivo e funcionando mesmo após o corpo ser digerido. Esse cérebro ainda vivo é levado então para o corpo principal da criatura, aonde ele é associado a vários outros cérebros. A Fundação suspeita que existem milhares de cérebros sobre o domínio desta criatura esquisita. Todos os cérebros estão vivos e conscientes. A Fundação tomou conhecimento dessa criatura em 1948 após relatos de atividade policial na Coreia do Norte, em um local onde vários cidadãos semelhantes a um culto chamavam um homem de O Amado. Os civis puderam ser acalmados através do uso de tranquilizantes e amnésicos pela Força-Tarefa Móvel Psy-7. Então recuperou uma massa enorme, conhecida mais tarde como SCP-031. Ela ficou presa então em confinamento e pesava nessa época apenas 75 quilos. Ela também não parecia ser capaz de incorporar outra matéria em sua forma neste momento, nem poderia assumir a estrutura de outras pessoas. O seu único efeito anômalo era a capacidade de inspirar sentimentos nas pessoas e ser conhecido como O Amado. A eclosão da Guerra da Coreia em 1950 levou à destruição do sítio de contenção da Fundação na região, e as anomalias escaparam. Todas essas anomalias foram recontabilizadas em 1953, menos o SCP-031, que foi tido como morto. Pouco mais se pensou na anomalia até em 1992, quando a Fundação tomou conhecimento de relatórios descrevendo inúmeras fatalidades envolvendo os trabalhadores no Hotel Hyun-Yong. Uma força-tarefa móvel foi enviada a um hotel para investigar mais. Os membros, nenhum deles foi capaz de retornar à missão, e ela foi interrompida até novo aviso. Em 2008, o aumento da infestação do hotel, ainda sem janelas, levou autoridades locais a iniciar a construção novamente para terminar o exterior do edifício e esconder a presença da criatura que vive dentro dele. Estima-se que em seu pico de infestação, mais de 75% dos 3.000 quartos do hotel foram infestados pelo SCP-031, mas os esforços de recuperação foram capazes de induzir a destruição parcial da criatura. As chamas são capazes de destruir esses aglomerados de carne, bem como eliminar qualquer pessoal que tenha sido assimilado pelo SCP-031. Esforços de recuperação estão em andamento e as autoridades locais continuam buscando uma forma de facilitar a contenção ou neutralização dessa entidade. Mas existe uma reviravolta estranha nessa história. Especialistas SCP mais astutos podem ter notado semelhanças com o SCP-1427, uma estrutura de bronze com efeitos de alteração da mente que também está localizada no mesmo hotel. Como é que duas anomalias, ambas com forte impacto no cérebro humano, estão de alguma forma no mesmo local? Algumas pistas exigem na forma de uma cadeia de comunicação secreta na equipe da Fundação. Os dois discutem discrepâncias óbvias que existem quando há registros de duas anomalias aparentemente incompatíveis no mesmo local. Isso leva a um estranho paradoxo, onde para uma existir, a outra não pode existir. No entanto, ambas existem. Equipes enviadas para investigar o SCP-1427 o encontrarão dentro do hotel e não encontrarão nenhum resquício do SCP-031. E não terão nenhuma memória de ter visto essa massa de carne também. E vice-versa, quando as equipes foram investigadas ao mesmo tempo para ver se existem dimensões paralelas, cada uma da sua própria versão do hotel, abrigando sua própria versão de anomalia, elas não foram capazes de encontrar uma a outra. Ou seja, será que existem dois hotéis? Ou será que essas duas anomalias não existem e na verdade são resultado de uma terceira anomalia desconhecida? Bom, por hoje é isso. Muito obrigado por assistir o vídeo. Lembre de meter o dedinho no like, de se inscrever, acertar o sininho e até a próxima. Falou!